Você provavelmente já ouviu falar, e possivelmente você concorde, que a questão da forma como a gente vive não é sobre o que está acontecendo, mas a maneira como a gente encara o que está acontecendo. A pandemia foi uma prova disso. Todo mundo, literalmente todo o mundo, estava passando pelo mesmo problema e algumas pessoas encararam de um jeito, outras de outras formas, né, emocionalmente falando. E hoje eu estava pensando sobre uma situação, sobre a doença do meu sobrinho. Quando os médicos falaram que não tinha mais o que fazer, muitas pessoas começaram pessoas de fora, né, que não estavam participando da situação em si, e as pessoas tentam ajudar de alguma maneira, começaram, leva não sei pra onde, entra em contato com não sei quem, faz não sei o que, tenta isso, tenta aquilo. E ele estava num hospital que eu confiava, que era no INCA, confiava extremamente na equipe que estava cuidando dele, e eu só fiz a seguinte pergunta: não há o que fazer aqui ou em nenhum lugar do mundo? E aí eles me responderam: não há o que fazer em nenhum lugar do mundo. A médica dele, inclusive, estava retornando de um congresso fora, não me lembro agora se foi nos Estados Unidos ou na Europa, mas independente de onde era um congresso mundial, onde tinham pessoas de todo lugar do mundo falando sobre os protocolos, as medicações, e ela me afirmou, e eu confio nela, e o que estava sendo feito com ele ali era o que podia ser feito. Tinha mais de um médico acompanhando, então tinham pontos de vista diferentes, e aquilo me deu paz. Por quê? Óbvio que eu queria que o resultado fosse diferente, mas aquilo me deu, materializou o Deus no controle, sabe? Eu tinha certeza de que aquilo dali era a vontade de Deus, porque não havia o que nós pudéssemos fazer. Por exemplo, no início do diagnóstico, quando ele começou a ser tratado, a gente passou por uma situação em que conseguimos uma vaga no INCA. Para quem não sabe, o INCA é um hospital de referência em pacientes com câncer, e ele precisou passar por um procedimento no hospital que ele estava, e quando ele estava apto a ser transferido, já não tinha mais a vaga no INCA. Então eles queriam transferir para um outro hospital, que era um hospital que eu não gostaria que fosse, porque eu sabia que não tinha todos os recursos e tal, só que eu não tinha como resolver aquilo. E aí eu tava sentada numa cadeira lá, eu fiz uma oração, falei: Senhor, eu não quero que ele vá para esse hospital, eu quero que ele vá para o INCA, eu quero que ele seja tratado no INCA, eu sei que lá vai ser o melhor para ele, mas eu não tenho o que fazer, só o Senhor pode resolver isso. E eu até hoje brinco com isso, porque parece que Deus me deu aquele sono de Adão, parece que ele me fez dormir, eu tava sentada nas cadeiras e de repente eu apaguei, parece que Deus queria arrancar minha costela. Eu apaguei e acordei nem sei quanto tempo depois com uma moça funcionária do hospital batendo no meu ombro pedindo os documentos porque tinham conseguido a vaga no INCA. Eu falei: Senhor, como o Senhor foi rápido. Então assim, ele faz do jeito que ele quer, né? Então nesse momento ele quis que isso fosse conseguido. Em outro momento a história era aquela história de um falecimento, né? De uma morte aqui na Terra, mas como todo bom cristão, eu tenho certeza de que meu sobrinho tá com Deus, tá muito bem, tá ótimo, só não tá aqui com a gente. Fica toda a saudade, a ausência, mas ele tá bem. E óbvio que no momento eu pensei: que ótimo, ele está bem. Não, sofri muito, mas é diferente você sofrer em paz. Você sofrer só a parcela do sofrimento da ausência. Não haver nenhum tipo de questionamento de será que isso, será que aquilo, será se eu fizesse isso, fizesse aquilo. Isso tira a nossa paz. Isso coloca caraminholas na nossa cabeça. Isso talvez vire uma sensação de culpa, um motivo da gente estar voltando nessa situação de semanas, meses, anos atrás, se perguntando se não poderia ter feito algo diferente. Se Deus não deveria ter feito algo diferente, por que Deus não fez de uma forma diferente? Então, o que eu queria hoje falar para você sobre isso, sobre essa entrega total, sobre fazermos tudo que está ao nosso alcance em todas as situações, todas as circunstâncias, na educação de um filho, no relacionamento, no casamento, relação com a mãe, com o pai, no trabalho, com uma pessoa que você convive no dia a dia, funcionário do banco, do supermercado, da farmácia. E algumas vezes a gente não vai fazer o nosso melhor, porque somos seres humanos. E aí a gente ora e a gente pede perdão a Deus, a gente reconhece a nossa incapacidade de ter sido menos humano. Quantas vezes eu falo as coisas, eu falo: Senhor, tira essa palavra da mente dessa pessoa, não deixe essa palavra pro coração dessa pessoa, faz um milagre, tira completamente da memória dessa pessoa essa fala, não deixa que isso traga nenhum desconforto, nenhuma tristeza, nenhum sentimento de incapacidade com o que eu falei ou com a palavra, forma como eu coloquei. E peço perdão a Deus que me ajude, que me dê estratégia para que eu vá me corrigindo. Então, em algumas situações a gente vai ter um sentimento de que fez tudo que podia, outros que poderia ter feito melhor, mas que isso sempre seja um aprendizado. Eu já falei isso outras vezes, mas vou falar aqui de novo. Quando meu sobrinho estava doente, eu falava para Deus: Senhor, eu quero aprender
tudo que o Senhor tem para me ensinar nessa situação. Eu sei que tem muita coisa que o Senhor quer me entregar aqui, eu quero aprender tudo. E essa é uma boa forma de viver, sempre atenta a todas as coisas, todas as situações que acontecem na nossa vida, boas, ruins, situações que a gente observa das pessoas, oportunidades que Deus dá, outras que Deus tira, livramentos, enfim, tudo colocar a serviço do aprendizado, da percepção, da atenção àquilo, sabe? Não deixar as coisas passarem despercebidas, porque a vida é isso. Você conversa com uma pessoa e fala, gente, você tá outra pessoa. Em outras situações, você conversa com uma pessoa que você não fala há 10 anos e parece que 10 anos não se passaram, porque a pessoa pensa da mesma forma, reage da mesma forma, tem os mesmos preconceitos, as mesmas concepções, mesmas ideias. E a Bíblia fala que a nossa mente deve ser renovada em Cristo, que a gente deve viver em novidade de vida e não agarrada com o passado. Tem uma passagem que fala sobre a mulher de Ló, se eu não me engano, que ela olha para trás e vira uma estátua de sal, porque Deus não queria que ela ficasse se lamentando pelo que perdeu, olhando para trás com uma sensação de, oh meu Deus, que eu estou deixando para trás. Não, as misericórdias do Senhor são novas a cada dia. Então, a cada dia a gente busca o melhor. E quando a gente sabe que a gente não fez o melhor, a gente pede perdão, pede sabedoria, discernimento, clareza, condução, revelação do Senhor para que a gente seja cada vez melhor. E pensando sobre o emagrecimento em relação a isso, essa sensação de estar plena, porque se eu fiz o meu melhor, tudo bem. Se eu não fiz o meu melhor, não foi intencional. Eu sei que hoje eu não pude fazer, mas que hoje mesmo em outras situações eu posso fazer, ou amanhã eu posso fazer. Então a gente está sempre, tá tudo bem, tá tudo sob controle, tá tudo caminhando dentro do esperado, porque a Bíblia diz que nós mudamos de glória em glória, mesmo quando a gente percebe que a gente está rodando em círculos, mas você tem essa percepção, você acorda para isso e fala, Senhor, tem alguma coisa errada, eu não consigo sair da situação, frequentemente eu tô repetindo essa mesma situação, o que eu tenho que fazer para sair disso? Eu não quero mais ser assim. Então, isso não deixa de ser uma demonstração de que tá tudo bem, tá tudo sob controle e as coisas estão caminhando. Então, essa sensação de tá tudo bem, tá tudo sob controle, ajuda enormemente a uma pessoa ter o controle sobre as escolhas alimentares, porque você está presente, você tem autonomia, tem poder de decisão sobre as coisas. E quando você entende que você tem poder de decisão sobre a comida, você não sucumbe a ela, da mesma forma, você está num processo de transformação. Pode ser que um dia você coma 10 brigadeiros de uma vez, ou no outro dia você coma pizza e no dia seguinte você coma um hambúrguer, só que você está presente, você tem percepção disso, você pede a Deus para te ajudar a caminhar em novidade de vida, em novidade da sua mente, não ficar repetindo que você é viciada nisso, naquilo, que você não consegue ficar sem isso ou sem aquilo. Você aceita os recursos que alguém te apresenta sobre renovar a mente. Há 2, 3 dias atrás eu estava conversando com uma moça que falou, eu amo doce. Aí eu falei para ela, você não deveria falar sobre isso, porque amar é uma emoção que está na mente subconsciente e o subconsciente é literal. Se você coloca o doce na caixinha das coisas que você ama, é como se você amasse o doce da mesma forma que você ama o seu marido, ama os seus filhos, e fica muito mais difícil para você resistir ao doce, ficar sem ele, porque se a sua mente bota isso daqui é a caixinha das coisas que eu amo, eu não vou ficar sem ela. E então não comer o doce se torna um sacrifício muito grande. Então eu falei sobre isso com ela, né, conversei com ela e ela continuou teimando assim, não, mas eu amo. E eu não falei mais nada, porque ela não quer a novidade de vida, ela não quer renovar a mente, ela quer resolver o problema. Ela quer que o problema se resolva de uma forma que talvez não tenha como. Ela precisa renovar a mente, porque essa mente renovada vai resolver o problema e não o contrário. O problema se dissolver. Aqui é uma mágica para parar de gostar de doce ou gostar de doce e não comer, não conseguir comer, enfim, um remédio, um suplemento, alguma coisa do tipo. Então, a gente precisa buscar isso, essa novidade de vida. Acreditar que a nossa mente foi feita para renovação, essa sensação de estar tudo sob controle, tá tudo bem, eu estou caminhando para a mudança, impacta positivamente no emagrecimento e em qualquer outra coisa que você faça na sua vida. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.